Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: renúncia, atitude correta perante os que já desencarnaram, serviço ao plano superior, seguir a instrução interna, sublimação e transformação, e desejos e sutilização. E uma pessoa está perguntando se a vida consagrada inclui a contínua prática da renúncia, se aqui está incluída a renúncia à família, à casa, ao dinheiro, aos filhos, etc. Quando se fala da renúncia verdadeira, isto é um fato interno e que depois de realizado, depois de realmente instalado, depois que a renúncia realmente aconteceu, aí é que a vida externa vai mudar. Aí é que isto vai produzir mudanças na vida externa. Então, quando se fala lá na vida consagrada que é preciso a renúncia contínua e prática, está se falando desta renúncia total, geral e interior. E não se está pedindo que a pessoa renuncie a isto ou aquilo que é do mundo, em princípio, porque ela no fundo pode estar querendo se ver livre daquilo. Então aproveita esta doutrina para renunciar, né? Então ninguém engana a verdade, ninguém engana. Então dizer eu vou renunciar à família, isto é facílimo. Para alguns é o que ele estava esperando. Não se trata disto não. Se trata da renúncia interna. Se trata de internamente você se despir de tudo. E tudo isso é muito simples. Mas na hora de você renunciar a você, aí é que vem o trabalho. E uma pessoa está aqui muito tensa porque ela tinha uma cachorrinha e a cachorrinha desencarnou. E ela, depois da desencarnação da cachorrinha, teve alguns sinais de que algo está acontecendo e ela não sabe se é com a cachorrinha lá do outro lado ou o que é. Quando nós temos que saber o que se passa do outro lado com algum ser, nós ficamos sabendo. Não precisa que a gente queira e nem que a gente procure saber. Nós ficamos sabendo. Então, se nós temos que de alguma forma ajudar algum animal desencarnado no plano astral, isto fica claro para nós e fica claro a forma de ajudar. Se um animal passou um período conosco no plano físico e se absorveu de nós muitas vibrações, se esse animal fez uma certa interação conosco, provavelmente esta interação não vai se dissolver, porque ele passou para o outro plano. Então o animal pode levar consigo esta interação. O animal leva consigo parte de nós. E nós ficarmos pensando em quem está no outro plano pode perturbar esta assimilação que lá no outro plano se faz. Então, cada ser que parte, seja humano, seja animal, leva coisas que assimilou. E é bom que ele fique lá em paz para assimilar isto. E se nós começamos a querer contatá-lo, ou se nós quisermos ajudar uma cachorrinha que já desencarnou, com isto nós podemos telepaticamente estar transmitindo para lá raios de preocupação, raios de sofrimento, e isto vai perturbar aquela síntese que o indivíduo está fazendo. Enfim, nós tínhamos que aprender a entregar quem partiu. Entregar. Um cachorro também. No fazer a síntese dele, o plano depois vai determinar
se este animal vai reencarnar de novo entre nós ou não, ou se a síntese dele precisa de outros contatos. Enfim, quem parte deve realmente ser considerado alguém que partiu, que foi. E nós devemos liberá-lo para ir e para chegar aonde precisar chegar. E a nossa força de atração pode inclusive impedi-lo de chegar aonde ele teria que chegar. Porque se você não pensar nele e ele se faz um contato com você, ele já não vai onde devia ir, ele já fica mais aqui do que lá. Isto é o desserviço que se presta a quem partiu ficar lembrando deles. Repito, e se couber a algum de nós ajudar algo que partiu, isto fica muito claro. Não só fica claro como nós temos a energia adequada para fazer aquilo, mas isso fica muito claro. E não é pelas vias do sentimentalismo e nem da recordação duvidosa que a gente vai chegar, não. É de uma outra forma. Como posso servir ao plano superior se estou vivendo tantos conflitos internos? Há conflitos que nos impedem de servir ao plano. Mas há conflitos que são curados enquanto se serve ao plano. Nós conhecemos muitas pessoas em conflito, conflitos profundos, íntimos, que estão servindo ao plano. E através deste serviço estão sendo curadas, estão sendo tratadas. Mas há outros tipos de conflito que impedem isto. Isto tem que ver caso por caso. E o que é penetrar o estado de síntese? Nós vamos penetrando este estado, nós vamos formando uma síntese à medida que eliminamos o supérfluo. Esta eliminação do supérfluo é uma compreensão muito individual, muito pessoal. O que é supérfluo para alguém pode ser considerado muito importante e útil para outro. Então cada um teria que ir pedindo luz para ver o que é supérfluo na sua vida, o que não é necessário. E aí, se a pessoa tem coragem de ir eliminando tudo o que não é necessário, ela vai chegando numa certa síntese, ela vai conseguindo fazer as suas sínteses. E se uma instrução obtida internamente é para ser obedecida de imediato, e se pode haver alguma consequência de nós não seguirmos essas instruções. Bem, se nós recebemos uma instrução interna e não seguimos e não damos atenção, cessa de vir instruções, termina. E isto é válido também para os sonhos. Há ciclos em que nós estamos mais estimulados a sonhar. Então, nestes ciclos, começam a vir muitas sugestões, muitos sinais através dos sonhos. E se nós não seguimos, se nós não damos atenção, os sonhos terminam, não continuam a vir. Ou então os sonhos se transformam naqueles movimentos cerebrais que não têm importância simbólica. Então toda instrução interna é para ser, sim, o quanto antes seguida, porque essas instruções estão dentro de um tempo perfeito e correto. É aquele momento, o momento de seguir a instrução. Se você deixar para amanhã, já está fora de caminho, já está fora de rota. Porque o momento, o tempo era aquele, o tempo que a instrução chegou. Se você não seguiu a instrução hoje, vai seguir depois de amanhã ou daqui a um mês, isto não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma energia. Portanto, não vai fazer o mesmo efeito. Pode fazer um efeito corretivo, pode fazer um efeito reflexivo, mas não é o efeito que se propunha. E muitas pessoas estão pedindo mais esclarecimentos sobre o trabalho de sublimação. Como seria em termos práticos e de que maneira poderíamos sublimar
as nossas energias. O nosso trabalho inicial é um trabalho de purificação dos nossos corpos, de purificação da nossa mente, de purificação das nossas emoções, de purificação dos nossos desejos. Nós teríamos que fazer um trabalho de purificação nestes campos e sempre estarmos buscando um desejo mais elevado, sempre estarmos buscando algo mais elevado, deixando de lado, não prosseguindo com aquilo que é menos elevado. Enfim, fazer um trabalho de purificação. E à medida que nós vamos eliminando o supérfluo e que vamos selecionando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos, à medida que vamos fazendo este trabalho de seleção, nós percebemos que estamos nos transformando. Então a transformação, ela é uma consequência da purificação. A purificação nós assumimos e a transformação começa a acontecer como consequência. Então nós assumimos a purificação e quando assumimos a purificação já sabemos que a transformação virá. A transformação virá por si. Então o eu consciente, nós como eu consciente, assumimos o trabalho de purificação e assistimos o trabalho de transformação que vai acontecendo. Naturalmente vai acontecendo uma transformação. E nós vamos observando esta transformação e vamos procurando seguir esta transformação com muito cuidado para quando começa uma transmutação em nós, nós não reprimirmos, nós não rejeitarmos, nós não abafarmos esta transformação, porque isto é muito delicado. E aí a gente entra na evolução natural, vai se transformando como a raça humana vai se transformando de um modo geral. Mas para você entrar num outro ritmo transformativo, precisa que você assuma a sua purificação. E isto é muito simples e muito direto. Basta que você observe o que fala, observe o que você diz, se era mesmo necessário dizer aquilo ou se você não precisaria dizer aquilo. Então a gente começa assim. E aí, se você observa o que fala, se você tem consciência daquilo que sai de você através da palavra, então você já começa a ter domínio sobre esta palavra. Mas precisa que você fique atento, senão as palavras vão saindo sem que você perceba. E uma palavra suscita outra e de repente você está falando aí mecanicamente, como quase todo mundo fala, sem nem ouvir o que está falando. Então, essa purificação do que se fala, depois começa com o que se pensa. Isto é mais fugidio, hein? Porque se você mantém a boca fechada, você não fala. Mas você não pode manter a mente fechada sem pensar. Isso já exige uma outra capacidade, que você adquire é no controle da palavra. Porque a palavra é mais simples de controlar. Então ali você adquire esta possibilidade de controle. E aí então você vai percebendo o que está pensando. Porque a maioria das coisas que a gente pensa, a gente nem se lembra. Se nós fizermos um exame de consciência e nos perguntarmos qual foi a primeira coisa que a gente pensou hoje quando despertou, acho que ninguém sabe. Porque não há mesmo um estudo diante desses fatos. Não há um trabalho com respeito a isto. Nós estamos muito mal instruídos, estamos muito mal educados e achamos que o trabalho é todo externo. Então nós temos em mente, ou temos na nossa consciência, ou no nosso programa, tudo o que temos que fazer naquele dia. Mas, além disto, nós teríamos que trabalhar o que pensamos, trabalhar o que falamos, porque aí
o que nós formos fazer, o que está programado, vai ter outro valor, vai ter outra energia, vai ter outra força. Porque muita energia que nós desperdiçamos no pensar supérfluo ou negativo, ou muita energia que nós dispersamos no falar, também supérfluo, no falar negativo, isto é energia que nós estamos subtraindo do trabalho com a mente. É uma energia que nós estamos subtraindo e que nós precisamos para fazer esse trabalho de purificação num nível mais profundo e de uma forma mais contínua, de uma forma mais estável. E nós precisamos também de energia concentrada para podermos observar em que direção que o nosso ser está se transformando, em que direção as transformações estão sendo indicadas. Isto é muito sutil porque começam a predominar as necessidades externas, que na maioria são todas irreais e que não existem. São todas necessidades que a gente acredita que existem. Então a energia vai tudo para isto. A energia vai tudo para inutilidade, para coisas que nós não deveríamos nem pensar em estar fazendo, porque o caminho da nossa transformação seria outro. Então o eu consciente estaria fazendo este trabalho. Se o eu consciente está fazendo este trabalho de forma já estável, então os nossos corpos materiais começam a se purificar e começam a se transformar. Se isto acontece, a alma, o ser interno, começa a sublimar. É o ser interno que faz o trabalho da sublimação. Então, quando nós dizemos é preciso sublimar tudo, claro que isto seria inviável se a gente não estivesse se purificando e se a gente não estivesse se deixando se transformar, consentindo que houvesse em nós uma transformação. E essas transformações são muito rápidas. Às vezes, vocês veem uma pessoa hoje, se vocês veem daqui a 6 meses, ela está completamente transformada. No grupo tem pessoas que se transformaram muito, a ponto de algumas, sob certos aspectos, serem irreconhecíveis. Mas isto é contínuo, isto não deve parar. Isto deve ser assumido, isto deve ser abrigado por nós e nós teríamos que estar dispostos a isto, porque isto custa muitas mudanças de atitude, isso custa a mudança da nossa imagem perante os outros. Então quem tem muito zelo pela própria imagem autoconstruída, não ele transformado porque se purificou. Ele se transformou falsamente. Ele mudou a cor do cabelo, ele mudou o modo de falar, ele se veste diferente, ele se tornou gentil. Tudo isso são coisas irreais. Se não vem de dentro, se não vem do profundo do ser, se não é uma transformação que está acontecendo porque ele está se purificando, ele está trabalhando na sua purificação. E aí começam essas transformações. E nós vemos então que nós teríamos que acatar, teríamos que seguir isto. A sublimação começa quando isso já está instalado. E a sublimação, para acontecer, ela requer que a alma, que o ser interior, intervenha neste processo da transformação. Esta sublimação é uma espécie de volatilização do nosso material físico, do nosso material emocional e do nosso material mental. Agora, para tornar isto volátil, como uma água que você põe assim no fogo e ela vai se transformando em vapor. É como a sublimação. A alma que faz isto.
E a alma faz isto porque quando esta substância volatiliza, aquilo que é mais grosseiro, aquilo que é mais denso, não pode subir com ela. Porque aquilo que é mais denso fica livre. Então, se há uma sublimação em nós, se há uma volatilização da nossa energia, se há uma volatilização no nosso ser, tudo aquilo que é mais sutil, tudo aquilo que é mais interno, volatiliza, se eleva. E aquilo que é mais grosseiro, aquilo que é mais denso, fica. Então, a sublimação, ela faz este trabalho. E isto, a alma é que é este alquimista. É a alma que faz isto. Mas isto depende também de nós. Não este trabalho de volatilizar a matéria. Isto não depende de nós. Isto é a alma que faz. Isto é nós como alquimistas internos que fazemos isto. Depende de nós no sentido de nós estarmos nos purificando. Porque se não houve uma purificação básica, se não houve uma purificação inicial, não pode haver esta sublimação. Não pode haver esta volatilização do material. Porque primeiro ele tem que ser limpo das coisas que cabem a nós como ego, a nós como eu consciente, limpar. Porque aí entra o nosso livre-arbítrio, entram as nossas escolhas. A alma não pode sublimar os corpos, não pode sublimar o material dos corpos, se você, como eu consciente, não optou, não escolheu por certas purificações. Então isto tem uma ordem. Então não pode haver uma sublimação se você não optou por se purificar e se você não concordou em ser transformado. Isto são coisas que vão em ordem. Então, nesta ordem, uma pessoa está perguntando se há muitas camadas de desejo e se há muitos níveis de desejo, como é que nós vamos nos afastando disto? Você vai sutilizando os teus desejos. Então, você pode ter um desejo básico, que é de ficar conscientemente unido ao todo. Você pode ter este desejo básico, que é você sentir esta unidade, você estar nesta consciência única. Este é um desejo que, se for confirmado, é um desejo bem elevado este. E se esse desejo for confirmado, ele tem força, e isto começa a acontecer. Sem desejar, nós no princípio não podemos ficar. É só depois de certo caminho andado que os desejos vão se transformando em aspiração e depois os desejos vão sendo sublimados e aí não há mais desejos. Então o desejo sublimado não é mais o desejo como nós conhecíamos. O desejo sublimado é aquilo que havia nele de legítimo, de real, isto é, aquela nossa aspiração, aquela nossa vontade de sermos unidos, de termos a consciência desta unidade. Porque se tivermos a consciência desta unidade com o todo, com o cosmos, é outra coisa isto, é outra vida, é outro estado de consciência, são outras leis. Não são coisas desta terra, mas são coisas que podemos trabalhar internamente, trabalhar intimamente. E essa modificação dos desejos vai se dando por graus, vai se dando por etapas. E você vai então acompanhando a mudança nos seus desejos. Você vai observando como que a qualidade do desejo vai mudando. E você então vai trabalhando o desejo, porque isto é uma força. Depende de em que direção esta força é canalizada.
E é com esses trabalhos, é com estas coisas que a sublimação começa. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br.